noite, minhas queridas amigas, mulheres que vencem. Aqui estamos nós no 14º dia de propósito e já está acabando, né? Que bênção, que maravilha. Deus nos deu um banquete, tem nos dado banquete todos os dias com a palavra dele, que alimenta a nossa alma e nos fortalece diante de dias tão difíceis. E é muito interessante porque ontem mesmo eu já li o versículo 11 e o versículo 12. Hoje eu iria estudar o 13, mas Deus me levou de novo no 12, para não pular nada, para não perder nada. Isso é muito especial, o quanto que a palavra de Deus se multiplica, o quanto que a palavra de Deus ela é completa, ela é um banquete realmente. Não adianta você pegar e ler por ler, você lê correndo, né? Você precisa esmiuçar palavra por palavra, porque tem muita coisa boa e a gente aprende demais. Então, eu quero ler novamente o Salmo 91, agora o versículo 12, né? Primeiro a gente viu sobre os anjos, a presença dos anjos na nossa vida. Recebi também testemunhos de livramento e pessoas dizendo: eu sei que foi os anjos de Deus que me deu livramento. Fico muito feliz por isso. E agora o versículo 12 diz assim: eles te sustentarão nas suas mãos, os anjos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Quando eu li, eu achei que fazia parte, realmente faz parte do versículo 11. Só que Deus me levou lá para a tentação de Jesus em Mateus capítulo 4, né? Que o diabo também usa esse versículo. Ele usa a palavra, a segunda vez que ele vem tentar Jesus, ele usa a palavra para fazer Jesus errar. Interessante, né? Porque a palavra de Deus, o versículo fora do contexto, pode levar muita gente ao erro. É muito importante a gente conhecer as escrituras sagradas. Dando exemplo, tinha gente que não sabia que acender vela para anjo, para fazer oração para anjo, estava fora da palavra. Muita gente não sabia disso, né? Mas vai conhecendo, vai aprendendo, vai lendo, vai esmiuçando a palavra e vai crescendo na fé, né? Você pode ver que Jesus ali, ele estava muito bem instruído na hora do deserto, na hora da luta. Ele estava ali mesmo com o Espírito Santo. Olha, tem muita coisa, tem muito assunto, mas eu tô tentando focar em apenas um, que é: você precisa conhecer a Bíblia, você precisa conhecer as Escrituras, você precisa urgente saber o que realmente vem de Deus e o que não vem. Meu marido pregou recentemente sobre o joio e o trigo, e ele disse que nesses tempos agora de quarentena, de reclusão, apareceu de repente nas mídias sociais um monte de pastor, de bispo, de obreiros, de pessoas que se dizem de Deus, pregando, e aparentemente está tudo muito lindo, parece realmente todo mundo pregando a palavra, mas será que realmente todo mundo está pregando a palavra no seu contexto bíblico? E ele falou: vamos aprender a filtrar. Se você não conhecer a palavra, facilmente você será enganado, facilmente você vai entrar num erro. Você precisa conhecer, para quando você ouvir, né, o Espírito Santo em você vai testificar se aquilo vem de Deus mesmo, se aquilo é da vontade de Deus ou é da vontade humana, ou é do interesse humano. Você precisa conhecer. Jesus, antes de ir para o deserto, ele havia batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele, e a Bíblia diz que ele ouviu a voz do Senhor, né, dizendo: esse é o meu filho amado, a quem me compraz. Então, antes de ir para o deserto, Jesus ouviu a voz de Deus. Nós também passamos pelo deserto, nós passamos por lutas, por crises, não estamos passando por um deserto agora? E se a gente entra no deserto sem ouvir a voz de Deus? O diabo vai usar ali versículos fora do contexto, coisas, usar o nome, até mesmo o nome de Deus para tentar nos fazer errado, né? Nos errar, nos fazer pecar. Quantas pessoas, né, estão pecando aí com aquela desculpa de: Deus entende, né? Casado com quê? Amigado com fé, casado é. Né? Não tem nada disso na Bíblia, não tem nada disso na Bíblia. O diabo está enganando muita gente. Estamos no século 21, hoje é diferente, mas onde que a Bíblia fala que ia mudar a palavra de Deus de acordo com os séculos? Né? Todo mundo faz, mas na onde que a Bíblia está dizendo que porque todo mundo faz, está certo? Né? Não é porque todo mundo está fazendo que passou a ser certo, passou a ser verdadeiro.
O que está na palavra de Deus que diz que errado continua sendo errado. Então, a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 4, no versículo 6, o diabo pega esse versículo fora do contexto e diz para Jesus: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito no Salmo 91 que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, né, para que não tropece com teu pé em pedra, né, e te tomarão pela mão. E Jesus falou: olha, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não preciso pegar a palavra de Deus e distorcer para que o poder de Deus seja utilizado em uma demonstração tola. Para que eu vou me atirar daqui, né? Não tem necessidade nenhuma de eu me atirar daqui para que o poder de Deus seja manifesto, para que eu prove que o poder de Deus é válido na minha vida, ou que o versículo é válido na minha vida. Olha a sabedoria de Jesus. Quando se tira os versículos fora do contexto, se torna heresias. Infelizmente tem muita gente aí que fazem isso para poder distorcer, e a Bíblia fala que aquele que distorce as escrituras, distorce para a sua própria condenação. Então o diabo, ele também tenta usar a palavra de Deus para justificar aí seus erros, seus pecados, né? Tem muita gente achando que tá tudo maravilhoso, tudo, né, na maravilha, continua errando, continua pecando, continua, né, sem ter seu caráter transformado por Deus. Mas Jesus fala que vai chegar diante do Senhor, e muitos que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino de Deus, né? Porque não tiveram o seu caráter mudado, não buscaram conhecer a palavra de Deus, não buscaram entender o contexto daquilo que era pregado. E a gente aprende muito. O diabo também tentou colocar uma dúvida ali no coração de Jesus, né? Colocou ele à prova. E tem muitas pessoas que também, no meio da tentação, no meio da luta, o diabo tenta colocar dúvida no coração da pessoa. Mas se Deus falou isso, será que é assim mesmo? Né? E a pessoa começa a duvidar de Deus, ela começa a pensar, ainda bem que Jesus tinha ouvido a voz de Deus antes de entrar no deserto. Tá vendo a importância da gente estudar a palavra? Porque as lutas virão para todos, mas quando a luta vem, você já ouviu a voz de Deus, você já está ali preparado para derrotar Satanás, né? Mas se você entra na luta sem intimidade com Deus, sem ouvir a voz de Deus, provavelmente você vai cair, você vai errar, você vai quebrar a cara, você vai ter muitos prejuízos. Eu preguei em uma igreja sobre a gente crescer espiritualmente. Tem vários versículos que nos ensinam que nós não podemos ser bebê na fé, né? Que nós passamos por esse processo de ser bebê na fé, passamos. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós vamos para a igreja, passamos a conhecer a palavra aos pouquinhos. Mas nós precisamos amadurecer na fé. Por quê? Porque o bebê, ele não come sozinho, na verdade. Eu não sei se você tem um bebê na sua casa, mas você já viu um bebê de 2 meses indo lá pegando a mamadeira sozinho, comendo sozinho, se limpando sozinho, andando sozinho? Não. Um bebê precisa ser carregado. Um bebê, ele precisa ser alimentado. Tem que ser outra pessoa para alimentar. Na fé é a mesma coisa. Quando a gente entra na igreja, a gente precisa ser carregado, a gente precisa de alguém para nos alimentar, para nos ensinar a palavra de Deus, para nos ajudar a limpar das nossas sujeiras, do pecado. A gente passa um tempo sim sendo carregado por alguém que tem fé e nos ajuda na fé, mas com o passar do tempo a gente tem que crescer, a gente tem que aprender a andar sozinho, a gente tem que aprender a comer sozinho. E comer o quê? A palavra do Senhor. É você ter sua própria vida, o seu próprio devocional com Deus, sua vida de leitura bíblica, é você se alimentar todos os dias da palavra. Você precisa crescer, senão você vai ser enganado. Enfim, Deus falou isso em meu coração hoje, embora eu iria pular esse versículo, mas nossa, falou muito forte. Eu precisava voltar no versículo 12 e esmiuçar esse rico alimento para o nosso espírito, que nos fortalece e também nos deixa atento. O diabo também usa a palavra de Deus fora do contexto, distorcendo, fazendo a palavra de Deus virar uma heresia. E se a gente não tiver instruído na palavra, a gente vai errar. O segredo está: tenha comunhão com Deus, ouça a voz de Deus, porque quando chegar o deserto, a crise, o problema, você já sabia exatamente o que fazer. Você sabe discernir quando é a voz de Deus e quando é a voz do mal. Até isso a gente precisa, amém? Deus abençoe vocês, até amanhã. Falei demais, né? Misericórdia. Deus abençoe e até amanhã.